Analítica assim, aí se você colocar, analisar. Aqui o que você pode colocar, por exemplo, explorar, descrever, né? Nombrar, categorizar, são verbos básicos. Mas qual é a diferença aqui? Vamos para a diferença. Exploratória e descritiva. A diferença com os outros é que não se usa hipóteses. Não se utiliza hipóteses. Uma pesquisa descritiva exploratória não utiliza hipóteses. Nunca. Por que não utiliza hipótese? E aí a gente tem que colocar aqui, fazer um parêntese e explicar o que é hipótese. O que é hipótese? Quando você fala hipoteticamente, uma pergunta que... É uma teoria que não é comprovada? uma teoria que mais As perguntas que você coloca para poder investigar. e Então pode ser durante pode ser errado. pode ser errado Depois pode ser certo. Se verdadeiro. for errado, você tem que fazer outra hipótese. Sim. Vamos lá. Hipótese é uma, em primeiro lugar, é uma explicação, né? É uma explicação provisional. Provisional significa provisória. É uma explicação provisional, uma explicação provisória para um fenômeno, para um problema de pesquisa. Agora, o que eu quero é que vocês não se confundam quando a gente fala problema de pesquisa. Eu vou colocar novamente aqui o que eu coloquei aqui da diabetes. Aumento da diabetes infantil, tá? Assim, problema é isso aqui. Diabetes infantil não constitui um problema, ele vai ser um tema da pesquisa. Agora, esse tema que eu vou pesquisar tem um problema, que pode ser o aumento, que pode ser a incidência, né? Aparece um tempo, desaparece, mas aparece de novo, isso é incidência. Então, a palavra que vem antes do tema vai ser o problema da pesquisa. Tá? Então, a hipótese é uma explicação provisória para o problema da pesquisa, que é o aumento nesse exemplo. Né? Não é a explicação do tema. O tema é diabetes. Esse é o tema, mas o problema é o aumento. Então, a hipótese é uma explicação provisória para o problema. Tá? Você entende? Esse problema, ele tem uma causa. Tá? Então, a outra noção de hipótese é relação de causa-efeito. Ou seja, é uma relação de variáveis, que no caso seria variável independente com a variável dependente, que a gente viu ontem, né? Acho que a gente abordou isso, mais ou menos. Então, hipótese é relação de causa e efeito. O que seria o efeito? O efeito inclui o tema e o problema. No nosso exemplo era aumento da diabetes. Isso seria o efeito. Esse aumento da diabetes, qual seria a causa do aumento da diabetes? Vamos colocar assim, má alimentação. Então, má alimentação
mala alimentação causa aumento, diabetes infantil, etc. Né? Então, isso aqui seria a causa do problema. Isso aqui é o efeito. O efeito inclui o tema e o problema. Tá? O efeito. E esse efeito é o que nós chamamos de VD, variável dependente. Variável dependente é o problema que estamos estudando. É o efeito, problema que estamos estudando. O aumento da diabetes é a variável dependente, que tem uma causa que seria a variável independente. Então aqui você tem uma relação de duas variáveis, variável independente com a variável independente com a variável dependente. Então hipótese significa a relação dessas duas variáveis, que é a causa e efeito. Causa e efeito, variável independente, dependente. Então, assim, a definição técnica de hipóteses é relação, é isso aqui. Ela é uma explicação provisória, sim. Mas tecnicamente, assim, do ponto de vista técnico, é você relacionar a causa de um problema com o efeito. Você tem todos os dados do problema, aqui do efeito. Você vai atribuir a causa. E isso é o que nós chamamos de hipótese. Ok? Então, aqui, no exploratório descritivo, não se utiliza hipóteses. Por quê? Porque no descritivo e no exploratório não existe essa relação VI e VD. Exploratório e descritivo só trabalha com VD, só com a variável dependente. Ele vai explorar uma variável. Então a descritiva e a exploratória é só... É só esse aqui, só uma variável. Ele nunca pode atribuir uma causa aqui. Na exploratória nem na descritiva. Exemplo de uma pesquisa exploratória, vamos começar a explorar. Suponhamos que houve, assim, como se diz quando os alunos começaram a ter problemas gastrointestinais, né, na faculdade, e queremos estudar o que causou isso. Vamos fazer um estudo exploratório, vamos pegar a amostra no banheiro para ver se existem bactérias aí. Essa é uma pesquisa exploratória. Eu peguei a amostra, levei no laboratório para saber quantas bactérias existem. Aí eu descobri que tem 5 bactérias que podem causar problemas gastrointestinais. Se eu quantifiquei essas 5 bactérias, eu quantifiquei, né? Identifiquei, nomeei, isso é exploratório. Tá? É uma pesquisa que trabalha só com uma variável aqui, que no caso seria vírus, bactérias, etc. E o descritivo, onde descrevemos, caracterizamos, quantificamos. Então existem vários verbos que podem ser utilizados no descritivo. Vamos descrever. Essa bactéria pode causar infecções, problemas estomacais, intestinais. Agora, o analítico, o que é? O analítico é isso aqui. VI, VD. É onde você estabelece a hipótese. Analítico é relação de causa-efeito. VI, causa, né, aqui. VD é o efeito, que é o problema de pesquisa. É você relacionar
Olha só que interessante aqui, quando a gente fala relacionar. Não é só atribuir, porque você pode só atribuir também a causa. Você fala assim, que causa diabetes é a alimentação ruim. Mas com isso você está atribuindo uma causa. Hipótese é relacionar a causa com o efeito. Ou seja, de que forma a alimentação ruim causa, impacta, contribui ou aumenta para a diabetes. Então eu explico essa relação. Não sei se dá para entender. Você fala assim, fulano, ele é namorado da fulana. Com isso você não está explicando a relação, você só está atribuindo que ele é namorado tal. Mas aí você começa a explicar, a relação é tóxica, ela é ciumenta, ele é possessivo, então você está descrevendo, né, está explicando essa relação. Então a mesma coisa aqui você utiliza na hipótese. Então hipótese é relação de variáveis, causa e efeito. Por que é importante trabalhar só com uma variável independente, ou seja, só com uma causa? Porque assim, na primeira aula a gente fala que é impossível, não é impossível, mas fica muito mais complicado a gente trabalhar com um problema que é multicausal. Porque a diabetes infantil pode ser multicausal. Ele pode ter como causa outros fatores, outras variáveis. Mas aí, como pesquisador, na pesquisa, a gente tem que trabalhar só com uma variável, para que seja mais objetivo. Está? E experimental, onde o experimento se aplica, eu aplico uma nova técnica, um novo fármaco, isso é experimental. No experimental, o que acontece? Você tem VI e VD. No experimental, você manipula a causa, que existe uma manipulação. Existe uma manipulação, por isso se chama experimental. No estudo farmacológico, você pode aumentar, diminuir a dose de um fármaco. Então você está manipulando essa variável. Mas aí você, no estudo experimental, você utiliza grupos também de pessoas. Um grupo de pessoas que recebe o fármaco, o outro que recebe o que nós chamamos de placebo. E aí existe toda assim, uma normativa, quando pode ser utilizado o placebo, quando não, com que população. Né? Existem assim, orientações internacionais que dizem o que pode ser utilizado como placebo e o que não. Esses são os níveis de pesquisa. Eu acho que isso que faltou da aula de ontem. Perguntas, dúvidas, comentários, críticas? Não. A gente aceita tudo. Intervalo? Sim, doutor. 5 minutos. Certo.